Olá, estudante, tudo bem? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo do livro de número 2. Para isso, peço que você, estudante, abra o seu livro. Eu vou abrir o livro aqui na plataforma Plural. A aula de hoje, nós vamos abordar um tema muito legal que nós já vimos trabalhando a respeito aí da geometria plana. Fizemos alguns entendimentos a respeito do conteúdo sobre triângulos e agora nós vamos expandir esse conhecimento que está lá na página, vamos lá, lá na página, aqui, página 50, deixa eu abrir aqui, ampliar o meu zoom na plataforma Plural. Então, lá na página 50, fala sobre, página 51. E aí a gente vai falar um pouco sobre os quadriláteros. Olha que legal, pessoal. Quadriláteros. Então, começa aqui na página 50, vem trazendo aí o uso do software GeoGebra. Nós vamos estudar mais a fundo esse software mais à frente, ok? Eu preciso ampliar ainda mais o entendimento de você, estudante, a respeito do conteúdo de geometria plana. Primeiro, essa prática no caderno mesmo, resolvendo os exercícios. E logo em seguida, nós vamos para a prática com os programas, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o quadrilátero, ok? Existem algumas figuras geométricas bem comuns relacionando aí com essa característica de quadriláteros. Bom, quadriláteros, como o nome já diz, é um polígono que tem aí 4 lados, 4 ângulos internos, 4 vértices, ok? E os mais comuns que nós utilizamos e estudamos no nosso dia a dia é o quadrado e o retângulo. É claro que o entendimento, a aplicação desse conteúdo vai se dar para quaisquer quadriláteros, ok? Então, primeiro ponto que vocês têm que entender. Os ângulos internos, eu vou fazer aqui os desenhos aqui nesta figura. Os ângulos internos do quadrilátero convexo, quando eu falo convexo, é que quando eu traçar qualquer segmento na região, o segmento vai estar contido, nenhuma parte desse segmento vai estar fora da região, ok? Por isso que se chama quadrilátero convexo. E o quadrilátero convexo a ideia dos ângulos funciona da seguinte forma. Eu quero que vocês percebam o seguinte. O quadrilátero convexo, a soma de todos os seus ângulos internos é igual a 360 graus. Ok? Mas por quê? Porque o quadrilátero eu posso dividi-lo, olha só, em 2 triângulos. Então perceba o seguinte, eu vou chamar essa região interna aqui de triângulo A. E essa outra região interna eu vou chamar de triângulo B. E fazendo uma analogia com o conteúdo estudado na semana passada, que foi sobre triângulos, perceba, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E o quadrilátero, como ele pode ser dividido aí em 2 triângulos, então perceba, 180 mais 180, somando, vai dar aí 360 graus. Conseguiram entender a ideia? Ok, vamos continuar. Então, nós temos aqui, olha só, um paralelogramo. O que é o paralelogramo? Então, perceba. Temos aqui ó, lados paralelos. Ó. Ok? Porém, esse paralelogramo, o que acontece? Os lados, eles são um pouquinho inclinados. É claro que os lados seguem algumas características. Os lados opostos são paralelos, os lados opostos são congruentes. Lembra que quando eu falo congruente,
é porque são iguais, têm mesma medida, ok? Associa essa ideia a esse conhecimento. Ângulos opostos são congruentes. Pessoal, quando eu te falo ângulo oposto, é a ideia de um estar à frente do outro, tá? Então perceba aqui, ó, fazendo uma analogia com esse paralelogramo. Se aqui mede alfa, o seu ângulo que está à frente, ó, aqui, ó, fazer uma setinha indicando, ó, o ângulo à frente, eu vou chamar aqui de beta, eu posso afirmar que alfa e beta, eles são o quê? Congruentes, são iguais. Por quê? Porque eles são opostos. Ok, pessoal? O ângulo não oposto suplementar, cuja soma é 180 graus. Professor, desculpa, quando eu falo ângulo não oposto, então perceba aqui, ó. Se eu pegar daqui para cá, ok? E somar com um ângulo aqui, ó, digamos aqui, eu tenho um ângulo, deixa eu apagar esse outro ângulo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou apagar o ângulo alfa. Perceba o seguinte, se eu chamar aqui de Z, se eu pegar o ângulo Z, somar com o ângulo beta, Z mais beta, vai ser praticamente aí, olha só, é igual a 180 graus. Todo mundo consegue internalizar a ideia? Espero que sim. Pessoal, perceba, ângulo não oposto, ó, ângulos não opostos suplementares. Qual é a ideia de suplementar? Então vamos lá. A soma entre esses ângulos que não são opostos, então perceba aqui, ó, eu tenho Z, ó, Z, beta, faltou mais um ângulo aqui, tá, pessoal? Desculpa, estou fazendo uma correção. Eu vou colocar aqui e chamar de alfa. Então, o ângulo alfa vai entrar. Então, deixa eu colocar ele aqui. Ó, alfa. Ok? Mais alfa. Desculpa aí a minha confusão, é porque, como nós temos aqui, ó, duas diagonais, eu acabei pensando que aqui seria um único só, mas desconsiderem essa primeira parte, analisem agora essa situação, tá? Então, perceba, eu tenho alfa, Z e beta. O ângulo oposto a Z, digamos que ele seja aqui um ângulo X. Perceba o seguinte, se eu pegar os ângulos se eu pegar os ângulos que não são opostos, então eu tenho aqui, ó, alfa, Z e beta. Não posso pegar x, porque x ele é oposto a z. Eu estou considerando o ângulo z como o ângulo principal, tá, pessoal? Então, perceba, se eu pegar esses três ângulos aqui, ó, e somar, vai dar aí 180 graus. Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Pode acontecer também de termos aqui, ó, z, mas agora sim entra a ideia do beta. Beta igual a 180, porque dependendo de como que é esse paralelogramo ou como que é esse quadrilátero, nós vamos ter ângulos aí, ó, obtusos. Quando eu falo obtusos, são ângulos maiores que 90 graus. E em muitos deles podem acontecer de termos aí ângulos que passam aí de 100 graus, 120 graus. Então, pegando um outro ângulo adjacente e você somar, vai dar aí 180 graus. Então, nós temos aqui, pessoal, duas situações possíveis, tá? Então, a primeira situação, fora o ângulo oposto aqui, ó, considerando o Z. Você pode fazer também com os outros. Se eu considerar o ângulo alfa como o centro, então eu não poderia pegar o beta nessa soma aqui de 180 graus, tá? Então, perceba, pegando o Z, eu vou pegar alfa mais Z mais beta,
ele pode dar aí, ó, 180 graus, ok? Porém, existe uma segunda situação que pode acontecer, o fato de termos aí ângulos obtusos, ok? E quando isso acontece, pegando 2, já dá aí os 180 graus. Tá, pessoal? Bom, entendido essa ideia, é raríssimo utilizarmos essa definição aqui nos cálculos. Agora, essas duas primeiras aqui, ó, coloque uma observação, pega um marca-texto, passa, porque ela vai cair bastante, tá? Então, olha só. Próximo item, as diagonais se cruzam em pontos médios, em seus pontos médios. O que ele quer dizer? O ponto central aqui, ó, onde as diagonais vão se encontrar, é o ponto médio entre as diagonais, ou seja, esse ponto M divide, olha só, cada uma dessas diagonais, ó. Quando eu falo diagonal, é um segmento que reta, que parte aqui de um vértice e se interliga ao outro vértice, tá? Quando fala ponto médio, é que divide o segmento ao meio. Ou seja, se esse segmento aqui, ó, NP, daqui para cá, ó, ele me disse aí 24 em tamanho, vamos botar centímetro. Se ele me disse aí 24 centímetros, o ponto M iria dividir esse segmento NP em duas partes iguais. Então, de N até M, teria aí 12 centímetros. E de M até P, teríamos aí também 12 centímetros. Então, essa é a ideia aí. Os pontos onde as diagonais se cruzam são os pontos médios aí entre as diagonais. Tá, pessoal? O losango aí, ele tem aí 4 lados congruentes também, tá? O quadrado também tem 4 lados congruentes, tem 4 ângulos retos. Então, nessa parte, entre a página 51 e as páginas aí 52, vai falar um pouco mais a respeito aí de algumas características. Primeiro, trapézio, ele tem um par aí, ó, de lados paralelos e lados não paralelos, tá? Quando isso acontece, recebe o nome aí, ó, de trapézio, ou seja, eu tenho esse primeiro ladinho menorzinho aqui, que é paralelo a esse lado maior, ok? E os outros dois, nas laterais aqui, ó, eles não são paralelos, tá, pessoal? Então, temos aí, ó, o trapézio retângulo, ou seja, quando ele tem dois ângulos retos, outros dois lados são suplementares, tá? Quando eu falo aqui, ó, os outros dois são suplementares, então perceba, se eu somar daqui para cá, ó, vai dar 180, esse outro lado aqui dá 180, tá? Trapézios isósceles, ou seja, quando as transversais são congruentes. O ângulo da base são congruentes aos ângulos das transversais suplementares. Pessoal, essa parte aqui é mais definição, nós vamos ver mais a fundo como identificar uma figura geométrica, tá? Mas o que é mais importante é essa parte aqui, ó. Soma dos ângulos internos e externos de um polígono, tá? Como nós já falamos, a partir de um triângulo, a soma de seus ângulos internos é 180 graus. Para as outras figuras, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor a região em triângulos também. Então, perceba, o quadrilátero, como nós estudamos mais à frente, ele pode ser dividido aí, ó, em dois triângulos. Então, perceba, cada triângulo mede aí, ó, 180 graus. Então, se é em 2, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual aí, ó, a 360. E aí, ó, conforme o número de lados, eu consigo também definir quantos triângulos vai ser dividido e calcular, respectivamente, a soma dos ângulos internos do polígono. Então, perceba o seguinte, o pentágono ele tem aí 5 lados,
ele pode ser dividido aí, ó, em 3 triângulos, e aí multiplicando essa quantidade de triângulos vezes a quantidade da soma dos ângulos internos de um triângulo, eu tenho aí, ó, o total da soma dos ângulos internos do pentágono, ok? E assim por diante, tá? Bom, agora nós vamos ver um pouquinho de exercício, tá? É claro que segue um pouco aqui a ideia de exercícios resolvidos. Isso aqui vocês vão conseguir entender bem tranquilo. Eu estou aí à disposição para o esclarecimento das dúvidas, tá, pessoal? Não se esqueçam de me enviar, tá? Eu vou passar mais adiante porque eu quero chegar aqui, ó, na fórmula. Eu quero destacar a fórmula para que nós possamos aí definir a soma dos ângulos internos, ok? Perceba que aqui no meu desenho, no meu livro na plataforma Plural, está faltando uma simbologia. Então, caso o livro de vocês não tenha, vocês coloquem aqui, ó, o sinal de vezes. Então, perceba, o n é a quantidade de lados que a figura tem, tá? Ou a quantidade de vértices. Pode ser a mesma coisa, tá? Então, perceba, o quadrilátero, ele tem aí 4 lados. Então, se eu colocar aqui, ó, 4 menos 2 lados, ok? Vai dar quanto? 2 como resposta. Vezes os 180, eu vou ter aí os 360. Viu como é bem tranquilo a ideia dessa fórmula? Utilização para você aí calcular a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ou qualquer outra figura geométrica convexa, tá, pessoal? É necessário que seja convexo, tá? Mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre o número de diagonais. O que é a diagonal? Pessoal, a diagonal nada mais é do que um segmento que sai aqui, ó, de um vértice e se interliga a um outro vértice, tá? Então, perceba, dependendo da quantidade de vértices, também vai definir a quantidade de diagonais. Como é que eu faço isso, professor? Então, nós temos aqui, ó, perceba, no quadrado, cada um dos vértices ele só se interliga a um único vértice, ó, tá? No pentágono já é diferente. Um vértice ele pode aí, ó, ele está se interligando a outros 2 vértices. Então perceba, essa é a ideia de diagonais. É um segmento que sai de um vértice e se interliga a outro vértice, tá? A questão é que para um polígono com uma quantidade de lados maiores, vai te dar um pouco mais de trabalho para você fazer essa contagem a punho, ou seja, de uma por uma. E aí entra a fórmula para que você possa calcular o número de diagonais que tem um polígono convexo. Então, Dzinho, que é a representação de diagonal, tá? O n é a quantidade de lados, tá? Que essa região tem. N menos 3, ok? Por que n menos 3? Porque perceba o seguinte, vamos analisar o triângulo aqui, ó. Consigo ter uma diagonal daqui desse cantinho aqui, ó, desse vértice A até os outros? Não consigo, pessoal, porque ele já está sendo interligado pelas arestas aqui, ó. Ok? Eu só consigo determinar a partir do quadrado. E é por isso que eu estou retirando 3 lados que são da região dos triângulos aqui, ó. Ok? Por isso que eu tenho esse menos 3. Eu coloco aqui 2, porque perceba, uma única diagonal ela pode ser contada 2 vezes. Eu tenho aqui, ó, A e B. Então, fazendo uma leitura, eu tenho aqui, ó, A e B, que é esse segmento. E essa mesma diagonal, ela poderia também ser contada
uma segunda vez num outro sentido. B e A. Então, perceba, olha a praticidade. Então, por isso que eu coloco o símbolo da divisão dividido por 2, justamente para retirar essa contagem dupla da diagonal. Vamos falar um pouco sobre semelhança de polígonos. Quando eu falo semelhança, nós vamos trabalhar um pouco mais a ideia do que nós trabalhamos lá nos triângulos, ou seja, os lados homólogos são correspondentes, os ângulos sempre vão ser congruentes, tá, pessoal? Os lados homólogos aí, ó, vão ser proporcionais. Então, te prepara aí, ó, para, ó, olha só, razão e proporção. Quando eu falo aqui, ó, os lados homólogos são proporcionais, então se eu pegar aqui, ó, vou pegar primeiro esse ladinho aqui, ó, 4,5. Se eu pegar o valor do seu lado homólogo, pessoal, é que está aqui, ó, na mesma posição, então eu tenho 3, ó. Ele vai ser proporcional, ou seja, haverá uma proporção, se eu pegar também da mesma forma, aqui na parte de baixo, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2,1. Então, 2,1 no grande. E se eu dividir por 1,4 do pequeno, 1,4 do pequeno, ou seja, eu estou pegando os lados homólogos aqui, ó. Se eu fizer essa divisão, eles vão ter a mesma resposta, vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que fala que são proporcionais. A parte do ângulo já é diferente. Os ângulos sempre vão ser o quê? Congruentes, tá, turma? Sempre congruente. Quando eu falo congruente, ele tem aí o significado igual. Aqui é um I, tá, pessoal? Igual. A gente tem aqui uma ideia bem simples de um exercício resolvido. Tentem fazer, fechem o livro, tentem fazer esses exercícios e comparem os resultados. Agora nós vamos iniciar aí os exercícios, tá? Então, eu quero que vocês façam os exercícios aí na página 56, 57, 58, ok? São exercícios bem simples. Vocês vão perceber aqui que te pede para você calcular valores, tá, pessoal? Então, perceba, eu vou fazer aqui para essa primeira questão, na questão 2, tá? Então, olha só. Eu quero que vocês percebam o seguinte, sempre trabalhem a ideia de ângulos correspondentes, tá? Quando eu falo ângulo correspondente, perceba, imaginem que esse ângulo aqui, ó, ele fosse se encaixar com o ângulo X, tá? Então, perceba o seguinte, imaginem essa dobra nesse livro. Ou imaginem que eu pegasse aqui, ó, e dobrasse ao meio. Perceba que o X e o 80 eles vão estar na mesma posição. Quando isso acontecer, os ângulos são correspondentes. Então, eu posso dizer que X é igual a 88 graus. Ok, pessoal? Também poderia trabalhar da seguinte forma. Um outro jeito de você fazer essa questão. Então, vamos lá, ó. Outro jeito de fazermos essa questão. Daqui para cá, olha só, esse ângulo aqui no cantinho, ele é o quê? Ele é oposto ao 80, certo? E temos a definição, já estudada no início do conteúdo, que quando o ângulo ele é oposto pelo vértice, ele é igual. Então, aqui ó, seria também ó, 80 graus. Ok? Seguindo essa ideia de ângulos opostos, e agora adentrando nessa definição dos quadriláteros, que os ângulos opostos, eles são o quê? Congruentes. Então, se aqui mede 80 graus e o x é oposto a esse ângulo de 80, então eu já posso afirmar que o x mede
80 graus. Ok, pessoal? Então, vocês vão trabalhar toda essa ideia nos exercícios, tá? Sempre trabalhando essa ideia de correspondente, oposto pelo vértice, ok? Soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Utilizem as fórmulas já apresentadas agora nesses exercícios. Alguns exercícios já trabalham um pouco aí a capacidade de raciocínio de vocês. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para o esclarecimento das dúvidas aí no WhatsApp. Não tenham vergonha de me enviar as mensagens. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!